A gente fala agora a respeito de colorimetria, né? A colorimetria, ela é um método de análise quantitativa que se baseia na comparação da cor produzida através de uma reação química com uma cor padrão, né? Esse é o princípio de reação, né, dos kits bioquímicos. A gente já falou sobre eles na disciplina de bioquímica, né? A gente já viu exames, né, os principais exames do laboratório, né, que vão seguir esse padrão colorimétrico e que a gente vai ter, na verdade, todo um kit que foi pensado, né, uma reação pensada para a detecção do nosso material a ser estudado e que vai gerar um produto colorido. Só que na hora da gente realizar a leitura, a gente não pode pura e simplesmente ler esse produto e soltar isso como se fosse o resultado final do paciente, porque não é assim, né? Então, essa quantificação, para eu quantificar aquilo que eu estou vendo enquanto cor, né? Que na verdade é muito fácil, eu posso olhar essas 4 amostras que a gente tem aqui e dizer qual é que está mais escura. Mas quão mais escura ela está? Quão mais concentrada essa amostra está? Como que eu falo isso ou transformo isso, né, para o resultado de um exame em si, comparando com uma solução padrão? Então aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente tem uma dosagem que foi realizada mesmo, né? Então a gente sabe que nos kits bioquímicos, né, a gente separa um tubo chamado branco, que é onde a gente coloca só o reagente, onde a gente coloca água destilada ou deionizada em muitas situações. O tubo padrão, que é onde a gente vai usar a solução padrão que vem no kit, né? E que tem concentração conhecida. E se eu não quiser usar a solução padrão do kit, ou se eu não usar o kit, enfim, não tiver a solução padrão, você pode padronizar, né, uma concentração, mas que você vai ter que preparar aquela solução com a concentração já conhecida, né? Então, a partir desse padrão é o que você vai ter o parâmetro de comparação. Na verdade, a ideia do padrão é justamente essa: comparar, te dar o parâmetro. Então, aqui a gente tem uma solução padrão de glicose, vamos chutar que ela tenha 20 miligramas, né? Então, eu sei que com 20 miligramas eu vou ter essa cor aqui. Esses dois aqui são amostras que na legenda, né, dessa imagem, eu não me lembro os valores exatos, mas eu acho que ela colocou que essa amostra 1 aqui tem 79 e essa amostra 2 aqui estava em 359, se eu não me engano. Então, caramba, o padrão tinha 20, essa tem 79 e essa tem 359, né? Tô chutando o padrão de 20, tá, gente? Tem padrões variáveis ali. Alguns kits vão trazer com 20, outros com 50. Dependendo da análise que vai fazer, o padrão é diferenciado, mas essa informação sempre vem na bula de execução do exame, tá? Então aqui claramente a gente consegue ver que aqui eu tenho mais. Mas o quão mais eu vou precisar comparar a amostra com o padrão, né? Fazer cálculos matemáticos para soltar esse resultado no final. Tá? Então, de acordo com a intensidade da cor produzida, a gente consegue dizer qual é a concentração, né, do analito. Analito é a substância que a gente está analisando. Então, se eu estou dosando glicose, o meu analito é a glicose. Se eu estou dosando colesterol, o meu analito é o colesterol. E assim a gente vai. O método mais seguro, né, para se verificar a concentração de uma solução é através do uso de um espectrofotômetro. Ainda que eu não esteja utilizando o espectrofotômetro simples. Hoje em dia, com o processo de automatização, os equipamentos estão evoluindo cada vez mais, né? E tirando cada vez mais o contato, né, direto do técnico com aquele material. Então, esse aqui, né, é um procedimento manual. Ainda, embora o equipamento ele não seja um equipamento antigo, mas essa aqui é a metodologia manual. Olha o contato, né, do técnico aqui com a amostra. Hoje, a automatização está substituindo essa interação ali, né? Mas que ainda assim, mesmo os equipamentos mais sofisticados, ainda vão fazer essa comparação, vão se basear nesse princípio de comparar a intensidade da cor da tua amostra com a cor padrão. Então, é a metodologia mais utilizada nos laboratórios de análises clínicas para bioquímica clínica. A gente fala agora da fotometria. A gente já falou a questão da absorção, né, de partículas, né, de um determinado composto, a absorção de luz, né, de uma determinada partícula por esse composto. E esse conhecimento, né, da absorção da luz
pelos compostos ou pelos materiais é a forma mais comum, né, mais usual de determinar a concentração de compostos que estão presentes em uma determinada solução, né? Essa interação entre partícula, né, e a energia luminosa é o que é de mais comum, né, para se dosar o composto de interesse. A capacidade que as substâncias químicas têm de absorverem luz em determinados comprimentos de onda pode ser usada para sua determinação quantitativa e qualitativa, uma vez que o espectro de absorção é característico para uma determinada substância e a quantidade de absorção, né, a intensidade, é dependente da concentração do composto. Então, parte daquilo que a gente já falou, né? Eu consigo determinar, né, reações positivas ou negativas em relação a mudanças de cores, né? Ou a partir de determinado ponto de uma cor eu considero como positividade ou não, né? Vocês vão ver muito isso, principalmente dentro de algumas reações em imunologia, né? No caso do ELISA, por exemplo, existem os chamados cut-off, né? Ou pontos de corte, né? Não necessariamente a reação em si, ou gerar a cor em si, mostra completamente a positividade, né? Existe um limite, né, a partir do qual, passando de lá, passando desse valor, é onde a gente considera positivo, né? Mas, basicamente, vamos saindo um pouquinho dessa parte de imunologia e entrando no setor de bioquímica, a gente vai usar, né, a intensidade, a gente vai usar, na verdade, a energia da luz para quantificar o que a gente tem na nossa solução, que foi mais ou menos aquilo que a gente comentou quando falamos em colorimetria, né? A intensidade da cor. A gente viu que quanto mais intenso, mais concentrado é. E que na hora que eu for fazer a leitura utilizando luz, eu vou ter essa interação do composto que está ali, né? Seja no de maior intensidade, no de menor intensidade, na absorção daquela luz. Só que aí eu tenho resultados diferenciados, né? Se eu tenho maior concentração, eu vou absorver uma determinada quantidade de luz. Se eu tenho menor concentração, ainda que seja do mesmo analito, eu tenho uma outra absorção de luz. E é por isso que a gente faz a comparação lá com a solução padrão. Então, a fotometria, né, de absorção, ela é utilizada tanto para medida de concentração dos compostos que já são naturalmente coloridos, como aqueles também incolores, mas que sejam passíveis de adquirir cor, né, mediante emprego de alguns reagentes, né, ou de certas reações químicas. Então, eu posso usar tanto para dosar coisas que já são coloridas naturalmente, né, coisas que já apresentam cor, como não, como uma reação química que eu fiz gerar a cor através da reação e vou lá e doso esse resultado. Também é possível analisar substâncias que absorvem luz ultravioleta ou infravermelho. E essa metodologia, na verdade, ela é muito empregada, né, nos laboratórios de análises clínicas, né, no setor de bioquímica, né, basicamente todos os exames do setor de bioquímica vão ter esse princípio aí de cor e leitura de cor, né? Dosagem, né, dos compostos orgânicos nos fluidos biológicos, e aí a gente tem as análises que a gente já comentou anteriormente, glicose, ureia, proteínas, né, entre tantos outros que a gente já comentou em bioquímica. E ensaios imunológicos como o ELISA, né? O ELISA é uma metodologia, né, onde você vai ter, mediante a interação antígeno e anticorpo, a presença de uma cor e isso vai ser quantificado. Então, a fotometria ela pode ser conceituada como um procedimento analítico, né, através do qual se determina a concentração de espécies químicas mediante a absorção de energia radiante, ou seja, de luz. Então, trocando em miúdos, o que isso quer dizer? Eu jogo luz em cima de uma amostra, né, em cima de um componente que eu já preparei previamente e vou quantificar o quanto dessa luz foi absorvida ou o quanto dessa luz passou através dessa minha amostra. Esse é o princípio da fotometria. Falávamos então a respeito da fotometria, né? E a gente viu então que a fotometria vai ser a quantificação, né, desses compostos que a gente vai analisar, se baseando na absorção ou na transmissão da luz que é incidida em cima dessa amostra. Então, basicamente, para a gente fazer uma medição dentro do laboratório, a gente vai usar então compostos coloridos, né,
que são resultantes da reação de um reagente cromógeno com uma substância, né, que está presente ali no soro ou plasma, a ser analisada, né, onde vão ser submetidos ali a um comprimento de onda específico, resultando na determinação da concentração. Então, só para a gente lembrar, a concentração, né, o que vai no laudo do exame, não é o valor de leitura que a gente está vendo na máquina, né? Existe um cálculo matemático até que a gente chegue a essa concentração. E a fotometria, na verdade, ela é baseada em algumas leis, ela se baseia em algumas leis. Basicamente, né, o princípio da fotometria, ou mais especificamente da espectrofotometria, né, que é a que vai utilizar de fato o espectrofotômetro, ela é baseada nas leis de Lambert e Beer, né? Foram junção, na verdade, de duas leis em separado, e daí ela é conhecida hoje como lei de Lambert-Beer, né? Elas são fundamento da espectrofotometria, né? Na verdade, a quantidade de luz que vai ficar numa amostra ou que vai passar por essa amostra, ela vai depender de alguns fatores, né? Um deles é a questão da concentração do soluto, né? A concentração daquilo que a gente está analisando. E outra é a espessura dessa solução. E a gente vai entender o que, que isso significa, né, a partir de agora. Fiquem tranquilos que aqui é só para a gente entender como que se chega, né, aos conceitos básicos de espectrofotometria, né, em relação, ou utilizando, na verdade, a lei de Lambert-Beer. Aqui a gente tem um recipiente, que é o local onde a amostra fica, tá? Aqui é onde a luz está incidindo, então até esse ponto aqui que ele chama de I0, né, é a intensidade da luz incidente. Então é a luz que eu joguei na minha amostra. Esse espaço aqui, que é o espaço do recipiente, é a distância que a luz tem que atravessar. E o que ele vai chamar de I1 é a luz que já passou por aquele meio. Então aqui é onde fica a minha amostra, aqui é onde a luz chega, esse é o caminho percorrido pela luz e essa é a luz que atravessa, tá? Então, em cima desse princípio, na verdade, a gente tem dois conceitos que são utilizados em espectrofotometria, que são absorbância e transmitância. A absorbância, a grosso modo, é a quantidade de luz que é absorvida por essa amostra, né? Então ela expressa, na verdade, em valores, né, a quantidade de luz monocromática que aquela amostra absorveu, né, e que é proporcional à concentração de solutos na amostra. Então, a quantidade de luz que é absorvida é proporcional à concentração do que eu tenho naquela amostra. Significa dizer que quanto mais concentração for, maior é o valor da luz que é absorvida. Tá? E aqui a gente tem um esquema de como funciona dentro de um espectrofotômetro. A gente vai desmembrar melhor como que é o funcionamento dele mais para frente. Mas aqui a gente está vendo, ó, o local onde fica a amostra, né? A luz incidindo aqui em cima dessa amostra, a absorbância seria o que ficou aqui. O quanto de luz as partículas que estão aqui dentro absorveram. Matematicamente falando, a gente consegue chegar ao valor de absorbância utilizando o log, né, na base 10 da transmitância. E por falar em transmitância, né, se a absorbância era a quantidade de luz absorvida, transmitância é a quantidade de luz transmitida, ou seja, a quantidade de luz que passou pela minha amostra, né? Então eu expresso em valores o grau de luz monocromática que passou através da minha amostra, tá? E a gente consegue chegar ao valor de transmitância dividindo, né, a quantidade de luz que chegou aqui pela quantidade de luz que chegou até a amostra. Então a gente chega ao valor de transmitância. Bom, então recapitulando o que a gente falava, né, para a gente fazer a dosagem de um composto químico, né, a gente joga, não, na verdade não a gente, né, o aparelho joga uma luz em cima dessa amostra, então é o que a gente chama de luz incidente. Uma parte dessa luz vai ser absorvida pelo conteúdo da amostra e uma parte vai passar. A luz absorvida é o que a gente chama de absorbância. A luz transmitida é o que a gente chama de transmitância. E aí,
Essa é a escala, né, de absorbância e transmitância, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito dela, mas elas são inversas, né? Então, se eu aumento a transmitância, eu diminuo a absorbância. Se eu aumento a absorbância, eu diminuo a transmitância. Então, a quantidade de luz que chega, uma parte fica e a outra passa. Vou voltar aqui na imagem anterior. Então, se está chegando aqui uma quantidade de luz grande, vai passar pouco pela amostra. Se está chegando uma quantidade de luz pequena aqui e fica na amostra, vai passar mais luz sendo transmitida. Então, são valores inversos. À medida que eu aumento um, eu diminuo o outro. Tá? Então, aqui a gente tem as escalas de transmitância e a escala de absorbância. A escala de transmitância, na verdade, ela é uma escala teoricamente mais simples, porque ela vai de 0 a 100. A de absorbância vai de 0 a 1, só que ela é uma escala logarítmica. Então, percebam o seguinte, o 100 da transmitância, ele é o zero da absorbância. Só que o contrário não é válido. Ó. Onde eu termino, o meu 1 de absorvância não é o meu 0 em transmitância. Então, elas são escalas, mas não necessariamente 100% compatíveis, né, quando a gente olha de forma inversa. Tá? Então, se a luz passa em uma solução onde não há absorção nenhuma, né, a absorbância será 0 e a transmitância será 100. Né? Então, quando eu não tenho nada para que essa luz passe ali pelo meio do caminho, né, nada fica absorvido e passa toda a luz que foi incidida nessa amostra. Por isso a transmitância em 100. Né? A vantagem da gente usar a transmitância é que a gente pode enxergar os valores em escala de porcentagem, né, em valor percentual. Né? Então, por ela ser uma escala entre 0 e 100, né, fica mais fácil a leitura, né, quando a gente compara com a escala de absorbância. Né? A leitura de absorbância, né, ela está invertida em relação à transmitância, né, foi aquilo que a gente acabou de comentar. Então, se eu tenho 100 de transmitância, eu tenho 0 de absorbância. Então, lembrando que é só essa associação que a gente vai fazer, né? E é aconselhável ler o valor em porcentagem de transmitância, né, que é o 0 a 100, e transformar esse valor em absorbância por cálculo, né, com tabela de conversão ou programas adequados. Se vai fazer a leitura em transmitância ou absorbância, fica a critério do laboratório, né? Depende de como que você vai programar o seu equipamento para fazer essa leitura. Você tem que ter o conhecimento do que você está fazendo. Não dá para fazer a comparação entre eles. Eu não posso começar a ler a minha amostra e colocar lá o valor de transmitância e na amostra seguinte ler a absorbância e fazer a comparação das duas sem converter uma ou outra. É o equivalente ao que a gente vê em matemática, por exemplo. Eu não posso fazer uma comparação direta se eu estou dosando uma coisa em ml e a outra em litro. Né? São unidades diferentes. Aqui eu tenho parâmetros diferentes. Um mede o quanto de luz ficou. O outro mede o quanto de luz passou. Né? Então, se eu tenho 10 de transmitância, eu vou ter 10 de absorbância? Não, porque são escalas diferentes. Então, eu preciso saber qual é o parâmetro que eu estou utilizando para fazer a leitura e seguir com esse parâmetro, tá? E então, só para a gente recapitular a lei de Lambert-B, né, a intensidade da energia radiante monocromática, luz, transmitida por uma solução diminui com o aumento da espessura da solução e com o aumento da concentração ou intensidade da cor da solução. O que isso quer dizer para a gente? Né? Existem dois fatores que vão interferir ali no quanto de luz vai ficar ou vai passar. Um deles é a espessura da solução e a outra é a concentração ou intensidade da cor da minha amostra. Bom, então falávamos a respeito da lei de Lambert-B, né, que diz que o que vai influenciar, na verdade, no valor, né, da quantidade de luz que vai ser absorvida ou que vai ser transmitida, é, na verdade, a espessura dessa solução, né, o tamanho do caminho que essa luz tem para percorrer e a concentração, né, da solução que a gente está analisando, né, que é dada pela intensidade da cor. Então, observe o seguinte, quando a gente tem uma luz, né, de um feixe só, de um comprimento de onda só,
que é a luz monocromática, que a gente joga em cima da solução, né? Uma parte dessa luz vai interagir, né, com as moléculas que estão dentro dessa amostra, né? Aquela interação de partícula que a gente já comentou anteriormente, né? Então, uma parte da luz fica e a outra parte da luz passa. O que ficou é a absorbância. O que passa é a transmitância. Então, a absorbância dessa solução, né, ou até mesmo a transmitância, vai depender da quantidade, da concentração do que eu tenho ali, né, ou do caminho óptico, né, da distância que esse material, que essa luz vai ter que percorrer. Então vamos pensar primeiro em relação à concentração. Aqui eu tenho duas amostras. Vamos dizer que eu tenha feito lá minha reação química e a cor que eu vou observar nessas amostras é o rosa. Olhando as duas amostras que são cor-de-rosa, a gente consegue ver claramente qual é a de maior concentração. Por quê? Porque a concentração é diretamente proporcional à intensidade da cor. Ou seja, quanto mais concentrado, mais forte é a cor. Então, qual das duas amostras é mais concentrada? Essa aqui. Esse rosa aqui é muito mais forte do que esse aqui. Então, essa é a solução mais concentrada. Agora, dê uma olhada no esquema de absorbância e de transmitância das duas amostras. Na amostra que está menos concentrada, menos luz foi absorvida, mais luz passou. Por quê? Porque eu tenho poucas partículas aqui. Então, as partículas são um fator que vai dificultar com que a luz passe. É o equivalente a gente ter, por exemplo, um copo cheio de areia dentro d'água, né? Copo de água com areia, uma água bem suja, bem barrenta, e você coloca uma luz de uma lanterna em cima desse copo. Você vai ver que vai passar um cado de luz só. Se você faz isso com um copo com uma água transparente e límpida, a luz passa de uma forma muito mais fácil. Então, quando está menos concentrado, passa mais luz por essa amostra, o que significa dizer que menos luz fica. Agora, quanto mais concentrado, são tantas partículas aqui que a luz vai se perdendo aqui no meio do caminho, ela vai ficando absorvida pelas partículas que estão lá. E pouca luz passa. Então, traduzindo isso que eu estou falando para vocês, quanto maior for a concentração, maior a absorbância, menor é a transmitância. Quanto menor for a minha concentração, menor é a absorbância, maior é a transmitância. Então, em relação à concentração, a concentração da minha amostra, ela é diretamente proporcional à cor. Ou seja, quanto mais cor, mais intensa, mais concentrada ela é. Ponto. Essa concentração também é diretamente proporcional à absorbância. Quanto mais concentrado, maior a absorbância. E ela é inversamente proporcional à transmitância, porque quanto mais concentrado, menos luz é transmitida, menor é a transmitância, tá? Aqui a gente tem essa associação que eu acabei de falar, ó. Aqui, ó, mais concentrado, né, mais escuro. Olha a transmitância aqui, olha a transmitância desse, muito maior em relação a esse aqui. E o outro fator da Lambert-Beer, da lei de Lambert-Beer, é justamente a espessura, né? Aqui eu tenho um recipiente de 1 centímetro, aqui um de 3. Olha o valor de transmitância desse, olha esse aqui, né? Quanto maior essa distância, mais luz vai ficando ali pelo meio do caminho também, né? Então, mais absorbância, né? Se o caminho óptico, se essa distância da luz a ser percorrida é maior. É o equivalente a eu ter que passar uma luz entre um copo d'água ou entre um aquário inteiro. Se eu tenho que passar por um aquário inteiro, a luz vai ficando pelo meio do caminho. Maior é essa absorbância. Então, falando a respeito ainda da questão de absorção, né, e transmissão, né, absorbância e transmitância da luz, a cor da amostra ela é determinada, na verdade, pela cor da luz que é transmitida. Então, por exemplo, se a minha amostra tem determinada cor, né, a cor que ela tem é a da luz que está sendo transmitida. Então, se a minha amostra é verde, ela está transmitindo o verde, né? Ou os comprimentos de onda que vão formar o verde. Se a minha amostra é vermelha, é porque ela está transmitindo a luz
vermelha, né? E a luz que ela absorve é a cor complementar a ela, entendeu? Ela não vai absorver e transmitir o mesmo comprimento de onda. Ela absorve o comprimento de onda numa cor, porque a cor dessa solução é outra. Então, uma solução aparece como branca porque ela transmite luzes de todas as cores. E quando ela absorve todas as cores, ela é preta, né? Aquilo que a gente comentou hoje mais cedo na aula, né? O branco é a mistura de todas as cores e o preto é a ausência de cor quando a gente fala em luz. Então, se uma amostra é verde, como é o caso dessa que está aqui, ela está absorvendo luz vermelha e transmitindo a luz verde, que é a luz complementar, né? E como é que a gente sabe qual é a cor complementar de outra? Aqui a gente tem uma tabela resumo, né, que mostra as cores absorvidas e as cores que são transmitidas, sendo que a cor transmitida é a chamada cor complementar, né? A transmitida é a que a gente enxerga. Então, por exemplo, se a minha amostra ali está entre verde e amarelo, né, enquanto cor, eu vou usar o comprimento de onda violeta para fazer a leitura. Se a minha amostra é vermelha, eu vou usar o comprimento de onda que está aqui, na faixa do azul e verde. Se a minha amostra ela tende mais ao rosado ali, ao púrpura, eu vou usar o comprimento verde. Se a minha amostra é azul, eu vou ler no laranja, né? Então, eu sempre leio usando o princípio da cor complementar. Aqui a gente tem o espectro, né, de luz visível com os comprimentos de onda de 380 até 780, né, que é o que a gente observa, né? E menor do que 380 nanômetros é a radiação ultravioleta e maior, né, do que os 780 nanômetros é a radiação infravermelha, tá? Então, não são cores dentro do espectro visível. Aqui a gente tem alguns exames, algumas dosagens feitas no laboratório de bioquímica. Essa aqui é a dosagem de glicose, essa é a de cálcio e essa aqui é de albumina. Tá? A amostra de glicose ela tende a ficar assim entre um rosado, né, dependendo um pouco da intensidade. Então a cor que a gente está observando é uma cor, né, meio rosada, meio vermelha. O comprimento de onda de leitura da glicose é 505 nanômetros. Ele bate aqui, ó, entre 500 e 520. Então a gente lê no verde. Essa amostra aqui que é roxa, né, entre o arroxeado ali, eu faço a leitura no 570, né, que é o que a bula desse exame diz. Então eu leio no comprimento de onda amarelo, né? Então aqui, ó, entre violeta e azul, a cor que eu observo, leio no amarelo. Essa amostra aqui é verde, faço a leitura no 630, né? Ou seja, eu leio no comprimento de onda vermelho, faço a leitura no comprimento de onda complementar àquela cor. E por que a gente usa a cor, né, o comprimento de onda de uma luz só, né, ou a luz de um comprimento de onda só, melhor dizendo, né? Por uma razão qualitativa, né, o único modo de saber qual cor, né, qual comprimento de onda que vão ser absorvidos, né, é passar uma luz monocromática de vários comprimentos de onda, uma de cada vez, até você testar aquela que absorve melhor. Então, para a gente chegar ao comprimento de onda adequado, é feito esse teste anteriormente. Por uma razão quantitativa, né? Quando está medindo a luz absorvida, a passagem de energia não absorvida vai prejudicar a leitura, né? Então, não adianta eu colocar vários comprimentos de ondas de uma vez só, porque eu posso estar interferindo na minha análise e fazendo uma dosagem de forma inadequada.